We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Esse discurso do ex-presidente Donald Trump aconteceu no dia em que o Congresso americano estava reunido para oficializar a vitória de Joe Biden, lembra? Então, neste vídeo eu vou te explicar quais são os processos criminais que o Trump está enfrentando e como isso pode afetar a candidatura dele nas eleições deste ano. Logo depois desse discurso, apoiadores de Trump invadiram o Capitólio e cometeram atos de vandalismo. A sessão que estava em andamento foi temporariamente suspensa, mas depois foi retomada. Com o resultado eleitoral validado, Biden tomou posse como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2021. Na justiça americana, Trump foi acusado de conspirar para mudar o resultado da eleição de 2020. A investigação se concentrou nas ações dele do dia da votação até o dia da invasão do Capitólio. Naquele período, Trump passou semanas insistindo de forma mentirosa que era ele quem tinha vencido e não Joe Biden. O julgamento do caso tinha sido marcado para março deste ano, antes das eleições em novembro, mas ele foi adiado sem nova data. A estratégia da defesa do ex-presidente é tentar postergá-lo para depois da votação, já que Trump é o principal pré-candidato do Partido Republicano. Os advogados de Trump, inclusive, foram à Corte de Apelações de Washington defender que ele tenha imunidade legal porque era presidente na época das acusações. Isso significaria que Trump não poderia ser processado criminalmente. Esse pedido foi negado e o argumento usado foi de que Trump agia como candidato, não como presidente. A defesa dele recorreu à Suprema Corte Americana em fevereiro. Lá, as condições são favoráveis a Trump. Dos 9 ministros da corte, 6 são conservadores como ele e 3 foram nomeados por ele. Como ainda não há uma resposta sobre essa questão da imunidade, o julgamento do caso está suspenso. Enquanto isso, diversos grupos entraram na justiça e pediram a autoridades estaduais que Trump seja impedido de participar das eleições deste ano. Os estados do Colorado e do Maine já decidiram que ele não pode concorrer à presidência. A justificativa das duas decisões é a mesma. Trump teria se envolvido em uma insurreição quando era presidente. E existe um artigo da Constituição americana que impede que pessoas que ocupam cargos públicos participem de insurreições e sejam nomeadas de novo. Se essas decisões forem mantidas, os eleitores desses dois estados não terão a opção de votar em Trump, mas nos outros estados ele poderia aparecer como candidato. Só que essas decisões do Colorado e do Maine não são definitivas. Elas também precisarão ser julgadas pela Suprema Corte. E existem ações parecidas em mais de 10 estados americanos. Por isso que a instância máxima da Justiça dos Estados Unidos vai precisar se pronunciar. Basicamente, a Suprema Corte vai ter que decidir se Trump poderá se candidatar ou não depois do ataque ao Capitólio em 2021. Juristas americanos afirmam que se a Suprema Corte não resolver essa questão, pode acontecer um caos nas eleições. Além do processo criminal sobre o ataque ao Capitólio, Trump está enfrentando outros 3. No Tribunal da Geórgia, ele está sendo acusado de planejar subverter as eleições de 2020. Isso porque Trump chegou a ligar para o secretário de Estado da Geórgia para pedir que ele alterasse o resultado da contagem dos votos por lá. Já na Flórida, o ex-presidente enfrenta acusações federais. Isso por ter escondido ilegalmente documentos confidenciais do governo em sua propriedade em Mar-a-Lago. Ele levou esses documentos quando saiu da Casa Branca, mas deveria ter entregado ao Arquivo Nacional dos Estados Unidos. E em Nova York, ele é acusado de fraudes financeiras. É que Trump ocultou um pagamento para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels. Trump supostamente teve um caso com ela, e a compra do silêncio aconteceu na reta final da campanha das eleições de 2016, quando Trump foi eleito presidente. Se você quiser saber mais sobre as eleições americanas, é só ouvir o podcast Funciona Assim no G1 ou na sua plataforma de áudio preferida. Até a próxima, tchau!